Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Se Liga nas Ciências da Natureza. Meu nome é Dani Rocha e eu sou a professora de Química de você do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos compreender o conteúdo da semana 1 e 2 do PET 4. Nessa aula, nesse quarto bimestre, nós vamos focar os nossos estudos no equilíbrio químico. Nesta primeira aula, vamos entender o que é isso, o que é um equilíbrio químico e alguns fatores quantitativos, matemáticos, envolvidos nesse estado de equilíbrio. Na próxima aula, veremos um pouco sobre o princípio de Le Chatelier e encerraremos o bimestre falando sobre o equilíbrio iônico. Então, os objetivos dessa aula serão reconhecer o equilíbrio químico nas reações químicas e fazer previsões sobre sua mudança. Identificar os fenômenos que concorrem para que uma reação química seja reversível ou não. Então, para entender o conteúdo de equilíbrio químico, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa reação reversível. Muitas reações, elas acontecem os reagentes se transformam em produto de uma forma direta. Uma vez que todo reagente se transformou em produto, a reação acabou. Mas muitas reações químicas acontecem de forma reversível. Eu tenho aqui representado numa equação uma dupla seta. O que essa dupla seta me indica? Que reagentes se transformam em produtos e que o produto ele se transforma de novo em reagentes. E isso acontece de uma forma simultânea. E aí eu chamo esta reação no sentido dos produtos de reação direta e a reação no sentido dos reagentes de reação inversa. E é importante que a gente compreenda que essas reações, as duas estão acontecendo simultaneamente. Não é uma reação de ida e depois uma de volta. Elas estão ao mesmo tempo acontecendo. Obviamente, claro que não no mesmo passo. No início de uma reação, eu tenho muitos reagentes e nada de produto. Então, eu vou ter praticamente apenas essa reação direta. Mas à medida que os produtos vão se formando, eu vou passar a ter. É possível que os produtos reajam entre si e voltam a se transformar em reagentes. E quando eu tiver isso acontecendo numa mesma taxa, é que eu tenho o equilíbrio químico. Então, o que é o equilíbrio químico? É o estado dinâmico em que a concentração dos reagentes e dos produtos em uma reação reversível permanece constante. Então, nesse estado do equilíbrio, não muda mais a quantidade de reagentes e de produtos. Parece constante. Para um observador externo, parece até que aquela reação acabou. Mas é muito importante a gente ter em mente aquilo que eu falei. A reação não acaba nunca, ela continua acontecendo. Mas no momento que ela está em equilíbrio químico, as duas reações estão acontecendo com a mesma velocidade. Por isso, as concentrações de produtos e reagentes permanecem constantes. A gente pode pensar da seguinte forma. Imagina que está você e um amigo seu cavando um buraco. Você, na verdade, está cavando o buraco e o seu amigo está pegando a terra que você está tirando e voltando ela para o buraco. Se você está cavando mais rápido do que o seu amigo volta com a terra, o buraco vai aumentando. Se ele bota a terra mais rápido do que você cava, o buraco vai diminuir. Mas a partir do momento que vocês dois estão fazendo esse processo com a mesma velocidade, para um observador externo que estivesse olhando apenas para o buraco, ia parecer que nada estava acontecendo. Porque com a mesma velocidade que você tira, o outro coloca. Então, para uma pessoa olhando só para o buraco, parece que nada está acontecendo. E é isso que acontece no estado do equilíbrio químico com uma reação. Reagentes e produtos não alteram mais. Parece, então, que a reação acabou. Mas quando, na verdade, eu tenho ali aquele estado de equilíbrio dinâmico. Vamos entender microscopicamente falando o que é esse equilíbrio dinâmico. Primeiramente, alguns gráficos. Esse é o gráfico de velocidade da reação direta e velocidade também da reação inversa.
A reação direta, ela começa com uma velocidade mais alta possível. Porque eu tenho muito reagente e o que eu preciso ter para uma reação acontecer? O que depende a velocidade de uma reação? A velocidade da reação, a gente viu em aulas anteriores que ela depende da frequência com que as partículas colidem uma na outra. Então, se eu tenho muitas partículas, porque no início eu tenho muito reagente, eu vou ter muitas colisões. Com muitas colisões, alta velocidade. Mas à medida que o tempo vai passando, o reagente vai se transformando em produto. E aí, eu vou tendo, com menos produto, menos reagentes, eu tenho menos colisões. Aí a velocidade vai diminuindo. E o processo inverso vai acontecendo aqui com os produtos, ou seja, a reação inversa, a que volta do produto para o reagente. Ela começa no zero, porque no início eu não tenho produto nenhum, então não tenho colisão nenhuma, e aí ela começa aumentando. E este estado do equilíbrio químico aqui, ele se dá quando velocidade direta é igual à velocidade inversa. E aqui, assim fica o gráfico de concentração dos reagentes e dos produtos. A concentração dos reagentes, ela vai diminuindo com o passar do tempo e a dos produtos, ela vai aumentando com o passar do tempo. E aí chega no momento do estado do equilíbrio em que não para mais de alterar. Há reagentes e produtos, e se eu continuasse medindo, à medida que o tempo ia passar, ia continuar constante e reto ali. Eu poderia ter esse gráfico desta forma assim, com menos formando no momento do equilíbrio. Veja, aqui seria reagentes diminuindo e produtos aumentando. Aqui terminou com mais produtos do que reagentes. Ou poderia também terminar com o mesmo tanto de produtos e reagentes. Mas o importante é que, depois que atingiu o estado do equilíbrio químico, eu não tenho mais alteração. Fica constante a quantidade de reagentes e de produtos. Por causa daquilo que a gente falou. Velocidade de ida e de volta se iguala. Microscopicamente falando, olhando lá para as partículas, a gente vai fazer uma análise aqui dessas duas reações, direta e da reação inversa. Bom, aqui nós temos uma captura de tela de uma simulação disponível num site aberto chamado PhET. Nessa simulação, eu vou ter a reação hipotética entre um reagente A e o produto se transformando no produto B. Então, deste lado aqui do gráfico, eu tenho o reagente A. E do lado de cá, ele vai se transformar em produto B. Vale lembrar que esta coluna que está representada neste gráfico aqui é a energia mínima necessária para essa reação acontecer. A gente já estudou isso, o nome disso é energia de ativação. Não basta apenas que as partículas de A do lado de cá se colidam para acontecer a reação química. Eu preciso que elas se colidam da maneira correta e com a energia suficiente para passar dessa energia de ativação aqui e virar produto. O caminho de volta, no caso desta reação aqui, é mais lento do que o caminho de ida. Por que eu sei disso? Para ir, eu tenho esta energia de ativação aqui, ó, este tamanho de energia de ativação. E para voltar, eu tenho aqui, ó, ele precisa passar por essa energia de ativação para ele voltar para cá. Então, posso, através desse gráfico, analisar que a velocidade da reação direta, ela é maior do que a velocidade da reação inversa, ela é mais difícil, ela é mais lenta. E aí, então, vamos colocar algumas partículas ali para reagir. Ali tem algumas partículas da molécula A e aquilo que nós falamos, muitas partículas de A, muitas colisões efetivas. Quando elas passam para o lado de cá, eu consigo, é observado aqui que no caso desta simulação, ela alterou para a cor vermelhinha aqui, indicando que ela virou produto, está do lado de lá. E aí, veja aqui que nesta representação, eu botei uma seta muito maior que a outra, indicando que esta reação direta, no momento, está muito mais rápida que a reação inversa. E aí vai chegar um ponto em que eu tenho isso aqui, ó. Neste é o momento em que o equilíbrio foi estabelecido. A gente pode observar aqui nas quantidades de partículas que eu tenho de um lado e as quantidades de partículas que eu tenho do outro, que essa quantidade para de variar.
ela está constante. Isso porque, veja, o que é muito importante que eu quero que vocês mantenham em mente é que a reação, veja, ela não parou, momento algum. Ela continua acontecendo, ida e volta, porém com a mesma velocidade. Esse é o estado do equilíbrio. Agora nós precisamos estudar e entender um pouco alguns fatores quantitativos desse estado de equilíbrio. Percebeu-se através de experimentação que quando se relaciona as quantidades de produtos e de reagentes dentro de uma expressão, eu obtenho sempre um valor constante que depende de cada reação química, a uma dada temperatura. Se eu não alterar a temperatura, quando eu faço um cálculo desta relação de produtos com reagentes, quando eu faço esse cálculo, eu obtenho o mesmo valor, independente da quantidade de reagentes que eu pus lá no início. Se eu mudar a temperatura, essa constante, esse valor constante muda. Mas se eu manter a temperatura, a quantidade, esse valor de K, ele vai ser o mesmo, independente de como eu iniciei a reação, a quantidade de reagentes que eu pus lá na reação. De onde vem essa expressão? A gente viu, vocês viram, lá quando a gente estava estudando cinética química, que a velocidade de uma reação, ela pode ser expressa em uma lei cinética. No caso daquele exemplo ali, eu tinha o A, com o número estequiométrico Azinho, que é o que dá do balanceamento daquela equação, mais um B se transformando em C, mais o D. A reação direta, a velocidade da reação direta, ela é igual ao que então? A uma constante K vezes a concentração de A elevado a Azinho vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Isso é a lei cinética que nós estudamos no bimestre passado. Agora, a velocidade inversa, quem que são os... Aqui é D, né? Quem que são os produtos, os reagentes na reação inversa? C e D. Então, a velocidade da reação inversa vai ser um K2, para diferenciar daquele, vezes a concentração de C elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado a Dzinho. No momento do equilíbrio, o que eu falei que acontece? A velocidade direta se iguala à velocidade inversa. Então, eu posso igualar essas duas expressões. Igualando essas duas expressões e isolando o K, eu obtenho isso aqui, ó. K1 sobre K2 é igual a essa concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E esse K1 sobre K2 aqui é a nossa constante de equilíbrio, que dependendo da reação, ela depende da reação e da temperatura, e cada reação vai ter o seu valor de constante de equilíbrio. Como que isso poderia ser interpretado em termos do rendimento dessas reações? Se o rendimento da reação, se o K é muito maior que 1, o que isso significa? A constante K, ela não é a concentração de produto sobre a concentração de reagentes? Isso significa, se K é muito maior que 1, isso significa que eu tenho muito mais produtos do que eu tenho reagente, o que eu representei nesse diagrama aqui, muito mais produtos do que reagentes. Significa que o rendimento dessa reação, ele é alto para a formação dos produtos. Agora, se o K é muito menor que 1, aí significa que a quantidade do reagente, ou seja, o que fica embaixo na expressão aqui, é muito maior do que P. Então, essa reação, ela tem um rendimento muito maior no seu sentido inverso. Então, assim a gente consegue fazer uma interpretação deste valor de K pelo rendimento dessa reação química. Vamos ver um exemplo? Esse exemplo encontra-se na semana 2, atividade 4 do PET. 1 mol de um reagente A é misturado a 1 mol do reagente B, produzindo C mais D, de acordo com essa reação ali. Quando o equilíbrio é atingido, as concentrações de C e D foram 0,8 mols por litro. Eu quero calcular a constante de equilíbrio. Como que eu vou calcular essa constante?
Vamos colocar essas informações em uma tabela. Eu tenho a reação A mais B formando C mais D. Eu preciso colocar nessa tabela o que eu tinha no início. O tanto que reagiu e o que sobrou lá no equilíbrio. Para eu fazer o cálculo da constante de equilíbrio, eu preciso do valor encontrado no estado do equilíbrio. Então, no início, o exercício me falou que eu tinha um disso e um disso. E de C e D? Zero, porque C e D são produtos. Então, 0 e 0. Quanto tem no equilíbrio de C e D? O exercício falou que era 0,8 e 0,8. Ou seja, para formar 0,8 do produto, como a proporção dessa reação é de 1 para 1, 1 reage com 1 e forma 1 e 1. Então, é porque reagiu aqui 0,8 e aqui 0,8 também. Se no início tinha 1 e reagiu 0,8, quanto sobrou no equilíbrio? 0,2. A mesma coisa aqui. Agora, eu preciso fazer aquele cálculo da constante de equilíbrio usando estes valores no estado do equilíbrio. Então, seria o quê? A constante vai ser concentração de C e D, 0,8 vezes 0,8, dividido pela concentração de A e B, 0,2 vezes 0,2. Basta jogar, fazer aquela continha ali, e essa é a constante de equilíbrio para essa reação hipotética aqui. A constante de equilíbrio, ela também pode ser expressa em termos da sua pressão parcial. Isso se os reagentes e produtos estiverem no estado gasoso. E aí, cada gás, ele tem uma parcela que corresponde à pressão total daquele sistema, que a gente chama de pressão parcial. E se eu tiver a pressão parcial de todos eles, eu consigo encontrar Kp. Kp sendo a constante deste equilíbrio em relação às suas pressões. Eu pego a pressão de C, de novo elevado ao número estequiométrico Czinho, vezes a pressão de D, elevado a Dzinho, dividido pela pressão das coisas que estão aqui no reagente. A pressão de A, elevado a Azinho, vezes a pressão de B, elevado a Bzinho. Num exercício, isso poderia vir como esse exemplo aqui, ó. Eu tenho esta reação química, tudo no estado gasoso, e eu sei que a pressão total é 4 atm, e aí eu sei que 40% dessa pressão é H2 e 10% é do I2. Então, se 40% é do H2, a pressão do H2, então, 40% disso ali é 1,6. 10% é do I2, então, pressão do I2 vai ser 0,4. E o que sobrou é a pressão, então, do HI, que é 1,6 com 0,4, 2. A pressão total é 4, então a pressão do HI, ela é igual a 2. Basta eu jogar, então, agora naquela expressão da constante. HI elevado a 2, então 2 elevado a 2, dividido por 1,6 vezes 0,4 dessas pressões parciais desses elementos aqui. Então, a K vai ser igual a pressão do HI elevado a 2 sobre a pressão do H2 vezes a pressão do I2. E é isso. Bom, esse é o Kp pelas pressões parciais. Quando eu estou tratando de concentração, eu falo do Kc. Então, nessa aula, foi possível compreender o conceito do que é o equilíbrio químico e uma reação reversível. Compreendemos o cálculo da constante de equilíbrio tanto em relação à concentração quanto em relação à pressão. Relacionamos a constante de equilíbrio com o rendimento de uma reação. Na próxima aula, vamos aprofundar mais nosso conhecimento sobre equilíbrio químico, estudando sobre o que acontece com esse equilíbrio quando fatores externos afetam ele, interferem nesse equilíbrio. Até lá, continuem com os estudos. Nos vemos na próxima aula.